O reencontro marcado na história da amizade. Idoso estava há 9 anos procurando seu melhor amigo Caramelo. Ninguém estava preparado para o que aconteceu naquela manhã comum na praça da cidade. Entre o barulho da feira, o cheiro de café fresco e as conversas de sempre, um cachorro caramelo surgiu correndo, como se estivesse fugindo do próprio passado. Ele parou de repente, encarou um idoso sentado em um banco antigo e, naquele silêncio inesperado, algo profundo pareceu se reconhecer sem precisar de palavras. Era só o começo de uma história que atravessa 9 anos de espera, saudade e esperança. Ao longo de um ano decisivo, acompanhamos a jornada de Caramelo, um cachorro marcado pela lealdade e pela memória, e de Augusto, um homem simples que nunca deixou de acreditar que reencontros verdadeiros não têm prazo para acontecer. Em uma pequena cidade do interior, onde todos se conhecem e as tradições ainda moldam a vida cotidiana, pistas do passado começam a surgir, sentimentos antigos são despertados e escolhas difíceis precisam ser feitas. Nada acontece rápido, nada é fácil, e cada passo em direção a esse reencontro cobra um preço emocional. Antes de continuar essa história que tem tocado tanta gente, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para que mais histórias como essa continuem sendo contadas. Agora fique com a introdução dessa amizade que o tempo tentou apagar, mas que o coração nunca deixou desaparecer. Amanhã nasceu comum demais para carregar um acontecimento tão grande. O sol apareceu tímido, refletindo nas telhas antigas ao redor da praça central, enquanto a feira começava a ganhar vida. As barracas iam sendo armadas uma a uma, o cheiro de café fresco escapava da padaria da esquina e o som de conversas conhecidas se espalhava como música de fundo. Eram daqueles dias que pareciam destinados a passar despercebidos, mas que, sem aviso, mudam destinos. Caramelo observava tudo à distância. Seu pelo, marcado pela poeira das ruas e pelo tempo, se misturava aos tons quentes do chão de terra batida. Ele conhecia aquele lugar, mesmo sem saber explicar como. A praça sempre o atraía, como se algo ali chamasse por ele. Havia semanas que ele circulava pelos arredores, dormindo sob marquises, aceitando restos de comida oferecidos por mãos gentis e se afastando quando algum barulho mais alto despertava seu instinto de alerta. Apesar da vida dura, Caramelo carregava dentro de si uma calma estranha, quase nostálgica, como se estivesse sempre esperando algo que ainda não tinha chegado. Ele era um cachorro de rua, como tantos outros, mas havia nele uma lealdade que não se perdeu com o tempo. Mesmo sem um dono fixo, Caramelo mantinha o hábito de retornar aos mesmos lugares, nos mesmos horários. Girava 3 vezes antes de se deitar, observava as pessoas nos olhos e reagia de forma intensa a sons específicos. Era sensível, atento, curioso. Às vezes, um simples assobio distante fazia seu corpo inteiro ficar em alerta, o coração acelerado, como se aquela melodia tivesse atravessado anos para alcançá-lo. Naquele domingo, o assobio veio. Foi baixo, quase distraído, misturado ao burburinho da feira. Um homem idoso, sentado em um banco de madeira gasto, olhava o movimento enquanto segurava um copo de café. O chapéu de palha protegia seu rosto do sol, e seus olhos carregavam uma mistura de serenidade e cansaço. Augusto estava ali como em tantos outros domingos. Caminhara cedo, cumprimentara conhecidos, comprara pão doce e se sentara naquele mesmo banco, o mesmo de sempre. Era um ritual que mantinha anos, mesmo quando o coração insistia em lembrar o que faltava. Quando o assobio escapou de seus lábios, Augusto não pensava em nada específico. Era apenas um costume antigo, algo que fazia sem perceber. Mas, para Caramelo, aquele som atravessou o ar como um chamado impossível de ignorar. Seu corpo reagiu antes da mente. As orelhas se ergueram, os olhos se arregalaram e, sem entender o motivo, ele começou a correr. Caramelo atravessou a feira em disparada. Desviou de pernas, esbarrou em caixas de frutas, fez laranjas rolarem pelo chão. Algumas pessoas reclamaram, outras riram, mas ninguém conseguiu detê-lo. O cachorro parecia guiado por algo maior do que o instinto de sobrevivência. Quando finalmente parou, ofegante, estava diante do banco onde Augusto se encontrava. O tempo pareceu desacelerar. Caramelo encarou o idoso com intensidade. Havia algo naquele rosto que lhe causava um aperto no peito, uma sensação quente e dolorida ao mesmo tempo. Ele sentiu o cheiro do café, da madeira antiga, do tecido gasto da roupa, e tudo isso se misturou a lembranças confusas. Tardes longas, passos ao seu lado, uma mão firme acariciando sua cabeça.
Mas as imagens vinham quebradas, incompletas, e isso deixou inseguro. Ele queria se aproximar, mas o medo de errar o paralisava. Augusto, por sua vez, sentiu um arrepio estranho. Olhou para o cachorro à sua frente e franziu a testa. Não era possível. Já tinha passado tempo demais. 9 anos era uma eternidade. Ainda assim, algo naquele olhar o desarmou. Havia uma familiaridade incômoda, como se estivesse diante de um espelho do passado. Ele desviou os olhos por um instante, respirou fundo e tentou afastar o pensamento. Caramelo deu um passo à frente, depois outro, mas parou novamente. O conflito dentro dele era claro. Permanecer ali significava enfrentar a possibilidade da rejeição. Fugir significava continuar carregando um vazio sem nome. O cachorro sentou-se, girou 3 vezes antes de se acomodar, e ficou ali, em silêncio, observando. Algumas pessoas começaram a reparar na cena. Dona Celina, da costura, passou devagar e comentou que aquele cachorro aparecia sempre por ali. Miguel, o feirante, franziu a testa ao notar o comportamento incomum de Caramelo, tão quieto e atento. Augusto se levantou, ajeitou o chapéu e, sem coragem de tocar no animal, apenas murmurou um cumprimento baixo, como se falasse com alguém que já conhecia. Caramelo não se mexeu. Apenas balançou o rabo, lentamente. Nada foi resolvido naquele momento. Nenhuma certeza se firmou. Mas algo invisível havia sido colocado em movimento. A rotina da praça, o caminho de Caramelo, o coração de Augusto, tudo havia sofrido um pequeno desvio. O dia seguiu, a feira terminou, o sol subiu mais alto. Ainda assim, para os dois, aquela manhã jamais seria apenas mais uma. E, sem que ninguém percebesse, o reencontro começou ali, não como uma resposta, mas como uma pergunta que exigiria tempo, coragem e memória para ser respondida. Nos dias que se seguiram àquela manhã na praça, Caramelo não conseguiu mais se afastar dali. Algo dentro dele parecia puxá-lo de volta, como um fio invisível preso ao banco de madeira, ao assobio simples e ao olhar cansado do idoso. Mesmo quando se aventurava pelas ruas laterais em busca de comida ou sombra, seus passos acabavam o trazendo novamente para o centro da cidade, quase sempre no mesmo horário em que Augusto costumava aparecer. A praça tinha uma vida própria. Pela manhã, era dominada pelos idosos que caminhavam devagar, pelas mães com crianças pequenas e pelos vendedores ambulantes. À tarde, ganhava um ar mais silencioso, com o vento balançando as árvores e espalhando folhas secas pelo chão. Caramelo começou a conhecer cada detalhe daquele espaço. Sabia onde o sol batia mais forte, onde a sombra era mais fresca e quais bancos eram menos disputados. Mas nenhum lugar o atraía tanto quanto o banco de Augusto. Augusto também percebeu a mudança. No segundo dia, estranhou ver o mesmo cachorro deitado perto do banco. No terceiro, passou a esperar por ele sem admitir. No quarto, levou um pedaço extra de pão no bolso, apenas por precaução. Ele dizia a si mesmo que era apenas gentileza, nada além disso. Mas seu coração, guardado por tantos anos, começava a ceder sem pedir permissão. Caramelo observava cada gesto com atenção. Quando Augusto se sentava, o cachorro permanecia a uma distância respeitosa. Não pedia comida, não latia, não se aproximava demais. Apenas ficava ali, atento ao som da respiração, ao jeito como o homem ajeitava o chapéu, ao ritmo tranquilo com que bebia o café. Era como assistir a um ritual antigo, algo que seu corpo reconhecia mesmo quando a memória falhava. O conflito dentro de Caramelo se tornava mais intenso a cada dia. Ele sentia conforto naquele lugar, mas também medo. Medo de confiar e perder. Medo de se aproximar e não ser acolhido. A vida nas ruas o ensinara a sobreviver sozinho, a não depender de ninguém. Ainda assim, havia uma parte dele que ansiava por pertencimento, por algo estável que desse sentido às lembranças soltas que surgiam em sonhos. Dona Celina foi uma das primeiras a comentar sobre a presença constante do cachorro. Sentada à porta da sua casa, com a fita métrica pendurada no pescoço, ela observava Caramelo passar sempre na mesma direção. Aquilo lhe despertou curiosidade. Ela se lembrava de um cachorro antigo, de anos atrás, que acompanhava um senhor pela cidade. Não tinha certeza se era o mesmo, mas algo no jeito atento de Caramelo a fazia pensar. Miguel, o feirante, também percebeu a mudança no comportamento do cachorro. Caramelo, antes sempre apressado, agora comia menos e parecia mais interessado em observar do que em procurar restos de comida.
Miguel passou a separar um pouco de ração e deixava em um canto da praça, garantindo que o cachorro não precisasse se afastar muito. Augusto, por sua vez, começou a enfrentar suas próprias dúvidas. À noite, sentado em casa, ele pensava no cachorro e afastava o pensamento logo em seguida. 9 anos era tempo demais para alimentar esperanças. Ainda assim, a imagem do olhar atento de Caramelo insistia em voltar. Ele abriu uma gaveta antiga e encontrou fotografias amareladas, guardadas com cuidado. Tocou nelas com delicadeza, sentindo o peso das lembranças que nunca o abandonaram de verdade. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seus próprios obstáculos. Um grupo de cachorros mais jovens passou a disputar território na praça, forçando-o a se manter alerta. Além disso, o cansaço das ruas começava a cobrar seu preço. Mesmo assim, ele voltava todos os dias, determinado a não abandonar aquele lugar que parecia tão importante. A rotina de ambos estava mudando, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Entre olhares silenciosos, pequenos gestos e uma presença constante, algo começava a se reconstruir devagar. Não havia certezas, apenas a sensação de que aquele encontro não tinha sido por acaso. E, a cada novo amanhecer, a praça deixava de ser apenas um ponto de passagem para se tornar o cenário de uma espera compartilhada. Com o passar das semanas, o clima da cidade começou a mudar. As manhãs ficaram mais frescas, e uma brisa constante atravessava a praça, espalhando o cheiro das árvores e levantando pequenos redemoinhos de folhas secas. Caramelo sentia essas mudanças no corpo antes mesmo de perceber com os olhos. Seu pelo arrepiava nas primeiras horas do dia, e ele buscava os lugares onde o sol tocava o chão por mais tempo. Ainda assim, nada mudava seu destino diário. Ele seguia firme em direção à praça, como se aquele caminho estivesse marcado em suas patas. A presença de Augusto já fazia parte do cenário. Caramelo reconhecia seus passos antes mesmo de vê-lo. O som era lento, arrastado de leve, acompanhado do toque da bengala no chão. Sempre que esse som se aproximava, algo dentro do cachorro se agitava. O rabo se movia com cautela, e os olhos acompanhavam cada gesto do homem. Não era apenas expectativa. Era reconhecimento misturado com medo. Augusto também começou a notar pequenos detalhes que antes passariam despercebidos. O jeito como Caramelo inclinava a cabeça ao ouvir sua voz. A forma cuidadosa como se aproximava, nunca ultrapassando um limite invisível. E, principalmente, o hábito curioso de girar antes de se deitar. Esse detalhe incomodava Augusto de um jeito profundo. Ele já tinha visto aquilo antes. Muitas vezes. Mas a razão ainda parecia distante demais para ser aceita. Em uma tarde tranquila, quando a praça estava quase vazia, Augusto decidiu fazer algo diferente. Sentou-se no banco e, em vez de apenas observar, começou a conversar em voz baixa. Falava do tempo, das plantas da praça, de lembranças vagas da juventude. Não esperava resposta. Ainda assim, Caramelo se aproximou um pouco mais, sentou-se ao lado do banco e ficou atento. Cada palavra parecia atravessar o ar com peso. O som da voz, o ritmo calmo, tudo despertava sensações antigas. Enquanto Augusto falava, Caramelo foi tomado por imagens confusas. Um quintal pequeno, um portão azul, o cheiro de comida caseira. Uma mão firme segurando sua coleira. Ele se mexeu inquieto, como se tentasse organizar aquelas lembranças. O conflito interno se intensificava. Ele queria acreditar, mas o tempo o ensinara a desconfiar até das próprias emoções. Dona Celina passou pela praça naquele momento e parou a observar a cena. Algo no silêncio entre o homem e o cachorro chamou sua atenção. Ela se lembrou, com mais clareza, do passado. De um senhor que caminhava acompanhado por um cachorro muito parecido com aquele. O mesmo porte, a mesma cor, o mesmo olhar atento. A coincidência parecia grande demais para ser ignorada. Mesmo assim, ela preferiu não comentar nada ainda. Guardou aquela suspeita para si, esperando mais sinais. Miguel, por outro lado, passou a observar Caramelo com cuidado redobrado. Ele percebeu que o cachorro já não se afastava da praça nem quando chovia. Em um dia de céu carregado, Caramelo permaneceu ali, deitado próximo ao banco vazio, aguardando. A chuva caiu fina, depois pesada, molhando o chão e trazendo um cheiro forte de terra. Mesmo encharcado, Caramelo não se moveu. Aquilo marcou Miguel profundamente. Nenhum cachorro de rua esperaria assim sem um motivo forte.
Augusto chegou mais tarde naquele dia, protegendo-se da chuva como podia. Ao ver Caramelo ali, molhado e imóvel, sentiu um aperto no peito. Sem pensar muito, tirou o casaco e colocou sobre o cachorro. O gesto foi simples, quase automático. Quando percebeu o que tinha feito, ficou parado por alguns segundos, tentando entender a própria atitude. Caramelo sentiu o peso do tecido, o cheiro conhecido, e algo se rompeu dentro dele. Não foi uma lembrança clara, mas uma certeza emocional. Ele encostou o focinho no banco, fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Aquela sensação de cuidado atravessava suas defesas com força. Nada foi dito. Nada foi explicado. Ainda assim, naquele fim de tarde chuvoso, a distância entre os dois diminuiu. A praça, antes apenas um ponto de encontro casual, começava a se transformar em um espaço carregado de significados. As memórias não estavam completas, mas já não dormiam tão profundamente. Elas despertavam aos poucos, pedindo atenção, paciência e coragem para serem compreendidas. O início do inverno trouxe dias mais curtos e um frio leve que se infiltrava pelas frestas das casas antigas da cidade. As manhãs agora começavam com neblina, cobrindo a praça com um véu branco que deixava tudo mais silencioso. Caramelo sentia o ar gelado tocar o focinho enquanto caminhava, e seus passos ficavam mais lentos. Ainda assim, ele seguia firme, como se aquele trajeto fosse a única coisa que mantinha seu equilíbrio. Augusto passou a chegar um pouco mais tarde à praça. O frio o deixava mais cuidadoso, e suas caminhadas se tornaram mais curtas. Caramelo notou essa mudança imediatamente. Quando o banco permanecia vazio por muito tempo, o cachorro se levantava inquieto, circulava ao redor, cheirava o chão e voltava a se deitar. A ausência despertava nele um desconforto difícil de ignorar. Era como se a espera, que antes parecia natural, começasse a pesar. Foi em uma dessas manhãs que Helena apareceu na praça. Ela observava o pai à distância havia dias, notando seu comportamento mais distraído, os pensamentos sempre longe. Ao se aproximar, viu Caramelo deitado próximo ao banco. A presença do cachorro a deixou tensa. Helena conhecia bem a história que Augusto carregava. Sabia do tempo de espera, da dor silenciosa e da forma como ele nunca deixou de procurar. Seu maior medo era vê-lo se machucar novamente. Helena cumprimentou o pai, com um olhar atento, observou Caramelo. O cachorro percebeu a mudança no clima imediatamente. O tom da voz dela era diferente, mais rígido. Ele se levantou devagar e recuou alguns passos, mantendo os olhos atentos. Seu instinto dizia para ser cauteloso. A experiência nas ruas o ensinara a reconhecer quando não era bem-vindo. Augusto tentou minimizar a situação, dizendo que o cachorro apenas aparecia por ali. Mas Helena não se convenceu. Para ela, aquilo parecia mais do que uma coincidência. A proximidade, a frequência, o jeito como Augusto observava o animal. Tudo indicava um envolvimento emocional perigoso. Ela sugeriu, com cuidado, que talvez fosse melhor não se apegar. A intenção era proteger, mas as palavras soaram como um afastamento forçado. Caramelo sentiu a tensão sem entender as razões. Ele se afastou ainda mais, sentou-se sob uma árvore distante e observou. O conflito interno voltou com força. Parte dele queria permanecer, insistir, aproximar-se. Outra parte gritava para não confiar, para evitar mais uma perda. Aquela divisão o deixou inquieto, e pela primeira vez em semanas, ele deixou a praça mais cedo. Miguel percebeu a ausência de Caramelo naquele dia e estranhou. O cachorro já fazia parte da paisagem. Ele comentou com Dona Celina, que também notou o sumiço repentino. A costureira sentiu um aperto no peito. Algo não parecia certo. Ela se lembrava com mais clareza do passado agora, das caminhadas antigas, do cachorro sempre ao lado de Augusto. A semelhança já não lhe parecia apenas uma coincidência. Enquanto isso, Caramelo vagava pelas ruas laterais, evitando a praça. O frio era mais intenso longe do movimento, e a comida era mais difícil de encontrar. Ele enfrentou dois obstáculos importantes. Um deles foi a disputa com outros cachorros por abrigo durante a noite. O outro foi o cansaço crescente, que tornava cada passo mais pesado. Mesmo assim, ele resistia à ideia de voltar. O medo de rejeição falava mais alto. Augusto sentiu a ausência de Caramelo de forma profunda. O banco parecia mais vazio do que nunca. Ele tentou se convencer de que era melhor assim, de que não deveria criar expectativas.
Ainda assim, a praça perdeu parte do seu sentido. Ele voltou para casa mais cedo, com o coração inquieto. Dona Celina decidiu agir. No dia seguinte, saiu mais cedo, determinada a observar melhor a situação. Ela sabia que interferir poderia trazer consequências, mas também sentia que o silêncio estava causando mais dor do que proteção. O inverno continuava avançando, e com ele, a urgência de escolhas que já não podiam ser adiadas. A distância criada por medo e cuidado começava a cobrar seu preço, tanto para quem tentava proteger quanto para quem apenas desejava pertencer. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio estranho na praça. O inverno avançava com firmeza, e o sol aparecia apenas por breves momentos, insuficiente para aquecer os bancos de madeira. Augusto continuava sua rotina, mas agora caminhava com passos mais pesados. A ausência de Caramelo tornava o espaço maior, quase vazio demais. Ele se sentava, olhava ao redor e, por alguns instantes, parecia esperar que o cachorro surgisse de algum canto, como vinha acontecendo havia semanas. Quando isso não acontecia, ele abaixava a cabeça e permanecia em silêncio. Dona Celina passou a observar Augusto com mais atenção. Da porta de sua casa, ela o via atravessar a praça todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo olhar distante. A lembrança do passado já não era vaga. Ela se lembrava com clareza do cachorro que o acompanhava anos atrás. Lembrava do jeito atento, da cor do pelo, do hábito de girar antes de se deitar. Tudo se encaixava de forma desconfortável. Aquilo não podia ser apenas coincidência. Decidida a entender melhor, Dona Celina resolveu caminhar um pouco além do habitual. Percorreu as ruas laterais da praça, observando becos, calçadas e terrenos vazios. Foi perto de um galpão antigo que ela ouviu. Caramelo estava deitado sobre papelões, encolhido para se proteger do frio. O pelo sujo e o corpo cansado indicavam noites difíceis. Quando ele levantou a cabeça e a viu, seus olhos carregavam desconfiança, mas também um cansaço profundo. Dona Celina se aproximou devagar. Falou com ele em tom baixo, estendendo a mão com cuidado. Caramelo recuou um pouco, mas não fugiu. O cheiro da mulher lhe era familiar. Ela sempre fora uma presença constante, mesmo à distância. Ao colocar um pedaço de pão e um pouco de ração no chão, ela percebeu algo que confirmou suas suspeitas. Caramelo girou 3 vezes antes de se deitar novamente, exatamente como o cachorro de Augusto fazia. Aquela cena foi o sinal definitivo. Dona Celina sentiu o coração acelerar. Não havia mais dúvidas em sua mente. O tempo podia ter passado, mas certos gestos permaneciam intactos. Ela sabia que precisava falar com Augusto. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Mesmo que isso causasse conflito. O silêncio já estava causando dor demais. Enquanto isso, Caramelo enfrentava mais uma noite difícil. O vento frio atravessava o galpão, e o barulho distante da cidade o mantinha alerta. Ele pensava na praça, no banco, na voz calma. A decisão de se afastar cobrava seu preço. O medo ainda existia, mas a saudade começava a se tornar mais forte do que a desconfiança. Ele se perguntava, à sua maneira, se não tinha se afastado cedo demais. No dia seguinte, Dona Celina procurou Augusto logo cedo. Encontrou-o na padaria, tomando café em silêncio. Sentou-se à mesa sem rodeios e começou a falar. Contou sobre o cachorro que encontrara, sobre o comportamento, sobre o gesto que reconhecia tão bem. Augusto tentou interrompê-la, dizendo que não queria criar expectativas. Mas Dona Celina insistiu, com firmeza e cuidado. Disse que não podia garantir nada, mas que ignorar aqueles sinais parecia ainda mais doloroso. Augusto sentiu o coração bater mais forte. A razão dizia para manter distância, mas algo dentro dele já estava se movendo. Ele agradeceu Dona Celina, mas pediu tempo. Precisava organizar os próprios sentimentos antes de dar qualquer passo. Caramelo, naquela mesma tarde, voltou a circular pela praça, mas manteve distância. Observou Augusto de longe, viu Dona Celina conversar com ele e sentiu uma agitação interna. Algo estava mudando. Ele não sabia o que, mas percebia que as peças começavam a se mover novamente. O inverno seguia firme, mas agora havia sinais claros de que o afastamento não seria definitivo.
Pequenos gestos, memórias insistentes e a coragem de alguém disposto a quebrar o silêncio começavam a redesenhar o caminho de todos. A espera, embora dolorosa, ganhava um novo sentido. A conversa com Dona Celina não saiu da mente de Augusto durante toda a noite. Ele se deitou cedo, mas o sono demorou a chegar. As palavras dela ecoavam com insistência, misturadas às lembranças que ele acreditava ter guardado com cuidado. O hábito de girar antes de se deitar. O olhar atento. A presença silenciosa ao seu lado. Tudo aquilo parecia distante demais para ser real, mas próximo demais para ser ignorado. Ao amanhecer, o frio estava mais intenso. A neblina cobria as ruas, e os sons da cidade surgiam abafados. Augusto se levantou com o corpo rígido, sentindo o peso dos anos e da noite mal dormida. Preparou o café com calma, como sempre fazia, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ele pegou a antiga coleira guardada na gaveta. Passou os dedos pelo couro gasto, sentindo a textura marcada pelo tempo. Não tomou nenhuma decisão definitiva, mas carregou a coleira no bolso do casaco antes de sair. Caramelo também despertou cedo. A noite no galpão fora longa e desconfortável. O chão frio deixará seu corpo dolorido, e o estômago roncava. Ainda assim, ele se levantou com determinação. A conversa que presenciara na praça no dia anterior deixará um rastro de expectativa. Ele não entendia palavras, mas sentia mudanças no ar. Decidiu voltar para a praça, mesmo com o medo insistente de se decepcionar. Quando Caramelo chegou, a praça ainda estava vazia. Os bancos cobertos pela neblina pareciam fantasmas imóveis. Ele caminhou devagar, cheirando o chão, reconhecendo cada canto. Escolheu o banco de sempre e se deitou ali, girando 3 vezes antes. O gesto era automático, quase inconsciente, mas carregado de significado. Augusto chegou pouco depois. Ao ver Caramelo ali, seu coração acelerou. Ele parou a alguns metros de distância, observando. O cachorro parecia mais cansado, o pelo menos cuidado, mas o jeito era inconfundível. Ainda assim, Augusto hesitou. O medo de se iludir novamente o mantinha imóvel. Ele respirou fundo e se aproximou devagar, sentando-se no banco, deixando um espaço entre eles. Por alguns minutos, nenhum dos dois se moveu. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de um sino e pelo canto de um pássaro escondido. Caramelo sentia o cheiro conhecido, mais forte agora. Seu corpo relaxou um pouco, mas o conflito interno permanecia. Ele queria se aproximar, mas temia que aquele fosse mais um momento passageiro. Augusto, com as mãos trêmulas, levou a mão ao bolso e tocou a coleira. Não a mostrou. Apenas sentiu sua presença, como um amuleto. Em voz baixa, começou a falar, como fizera antes. Falou do frio, da neblina, da saudade que nunca fora embora. A voz saiu embargada em alguns momentos, mas ele não parou. Caramelo ouviu atento. A voz despertava algo profundo. Uma sensação de segurança que ele não sentia há muito tempo. Lentamente, ele se levantou e deu um passo à frente. Depois outro. Parou ao lado do banco, mantendo a cabeça baixa. O gesto simples exigia coragem. Era uma escolha contra o medo. Augusto percebeu o movimento e sentiu os olhos marejarem. Ele não tocou no cachorro. Apenas deixou a mão descansar sobre o banco, oferecendo proximidade sem impor nada. Caramelo se aproximou mais um pouco e encostou o focinho na madeira. O contato mínimo foi suficiente para quebrar uma barreira invisível. Miguel observava a cena à distância, enquanto arrumava sua barraca. Ele percebeu que algo diferente estava acontecendo. Dona Celina também passou pela praça e parou por alguns segundos, sentindo um alívio silencioso. Ninguém interferiu. O momento pedia respeito. A esperança começava a enfrentar o medo de forma direta. Nada estava resolvido, mas havia um avanço claro. Caramelo permanecia ali, apesar do frio, apesar das incertezas. Augusto permanecia também, enfrentando a possibilidade de se machucar novamente. Ambos entendiam, cada um à sua maneira, que o reencontro não seria rápido nem simples. Mas, naquele dia, pela primeira vez, nenhum dos dois se afastou. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, porém constante, na relação entre Caramelo e Augusto. Já não havia a mesma distância silenciosa de antes. Caramelo continuava chegando cedo à praça e permanecia ali mesmo quando o banco estava vazio. Quando Augusto aparecia,
o cachorro não recuava mais. Ainda mantinha cautela, mas agora aceitava a proximidade como algo natural. O rabo balançava devagar, e os olhos acompanhavam cada movimento com atenção tranquila. O inverno seguia firme, mas o sol começava a aparecer por períodos um pouco mais longos. A praça ganhava um tom dourado nas manhãs, e o frio já não parecia tão hostil. Caramelo aproveitava esses momentos para se esticar no chão aquecido, sentindo o corpo relaxar. Ele começava a associar aquele espaço não apenas à espera, mas a uma sensação de segurança crescente. Augusto passou a levar pequenos pedaços de comida no bolso. Nada exagerado, apenas o suficiente para oferecer sem criar dependência imediata. Ele colocava no chão, perto do banco, e se afastava um pouco, respeitando o ritmo do cachorro. Cada gesto era pensado, cuidadoso, como se estivesse reaprendendo algo que o tempo tentou apagar. Em uma dessas manhãs, Helena apareceu novamente na praça. Desta vez, chegou mais cedo e observou a cena com atenção. Viu o pai sentado, falando baixo, e Caramelo deitado a poucos passos, tranquilo. Aquilo a deixou dividida. Por um lado, o medo ainda existia. Por outro, era impossível ignorar a mudança visível no semblante de Augusto. Ele parecia mais presente, menos pesado. A tristeza constante dava lugar a uma serenidade cautelosa. Helena se aproximou devagar. Caramelo percebeu sua presença e se levantou, atento. O conflito antigo voltou por um instante, mas algo diferente aconteceu. Ele não se afastou. Apenas observou. Helena se agachou a uma distância segura e falou com ele em tom calmo. O cachorro inclinou a cabeça, curioso. A tensão diminuiu aos poucos. Dona Celina se juntou a eles mais tarde, trazendo consigo lembranças mais claras. Ela contou a Helena sobre o cachorro que acompanhava Augusto anos atrás. Descreveu o jeito, os hábitos, a presença constante. Helena ouviu em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. A possibilidade que ela tanto temia começava a ganhar forma. E, junto com o medo, surgia também uma esperança que ela não queria admitir. Caramelo, enquanto isso, enfrentava seus próprios desafios. A vida nas ruas ainda deixará marcas. Barulhos altos o assustavam, e a presença de outros cachorros às vezes o deixava alerta demais. Um grupo mais jovem passou a circular pela praça, disputando espaço e comida. Em um desses encontros, Caramelo foi obrigado a se afastar por um dia inteiro, o que o deixou inquieto. O medo de perder aquele vínculo recém-formado o fez retornar no dia seguinte, mesmo com receio. Augusto sentiu a ausência naquele dia e percebeu o quanto já dependia daquela presença silenciosa. Não como uma posse, mas como companhia. Quando Caramelo voltou, Augusto sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso contido, mas verdadeiro. Em uma tarde mais calma, Augusto levou consigo a antiga coleira. Não a mostrou de imediato. Apenas a deixou sobre o banco, parcialmente visível. O couro gasto exalava um cheiro antigo, familiar. Caramelo se aproximou, cheirou com cuidado e congelou por um instante. Uma onda de sensações o atravessou. Um quintal, passos juntos, o som de um portão. Seu corpo reagiu antes da mente. Ele se sentou ao lado do banco, encostando levemente no joelho de Augusto. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Augusto sentiu os olhos marejarem, mas manteve a calma. Não falou nada. Apenas deixou a mão descansar sobre o banco, perto do cachorro. A verdade começava a se desenhar, não em palavras, mas em gestos que não podiam mais ser ignorados. Helena observava tudo à distância. Pela primeira vez, não tentou impedir. Ela entendeu que certas conexões resistem ao tempo por uma razão, e que negar aquilo poderia causar mais dor do que aceitar. A praça, testemunha silenciosa, parecia concordar. O reencontro deixava de ser apenas uma possibilidade distante e passava a ganhar forma concreta, sustentada por memórias, escolhas e coragem. A chegada da primavera trouxe cores novas à cidade. As árvores da praça começaram a florescer, e o ar frio do inverno deu lugar a manhãs mais leves, com cheiro de terra úmida e grama recém-nascida. Para Caramelo, essa mudança no ambiente trouxe também uma inquietação diferente. Ele sentia o corpo mais disposto, mas o coração, à sua maneira, estava em conflito. A proximidade com Augusto já não era apenas confortável. Ela exigia uma decisão. Augusto passou a permanecer mais tempo na praça. Levava um livro,
mas raramente lia. Sua atenção estava quase sempre em Caramelo, que agora se deitava ao seu lado com naturalidade. O cachorro já aceitava pequenos afagos na cabeça e no pescoço, embora ainda se assustasse com movimentos bruscos. Cada toque era um avanço, conquistado com paciência. Miguel notava a transformação com um sorriso discreto. Ele via Caramelo mais tranquilo, menos atento aos arredores. Ainda assim, a vida na rua continuava apresentando desafios. Um dia, durante a montagem da feira, um caminhão barulhento passou muito perto da praça. O som alto fez Caramelo correr assustado, desaparecendo por horas. Augusto esperou, inquieto, sentindo medo antigo voltar. Quando Caramelo retornou ao entardecer, sujo e cansado, Augusto percebeu o quanto aquela incerteza ainda fazia parte da realidade do cachorro. Foi nesse dia que Augusto entendeu que não bastava reconhecer. Era preciso escolher agir. À noite, conversou com Helena. Falou com calma, sem pressa, sobre tudo o que vinha sentindo. Disse que não queria forçar nada, mas que também não podia continuar vivendo na espera. Helena ouviu em silêncio. O medo ainda existia, mas ela via no pai uma firmeza que não via há anos. Pela primeira vez, não tentou dissuadi-lo. No dia seguinte, Augusto voltou à praça com a coleira nas mãos. Não no bolso, não escondida. Ele se sentou no banco e colocou a coleira ao seu lado. Caramelo percebeu o objeto imediatamente. Aproximou-se devagar, cheirou, recuou um passo e voltou. O cheiro despertava memórias mais claras agora. O quintal, o portão azul, a sensação de segurança. O conflito interno se intensificou. Aceitar aquela coleira significava abrir mão da liberdade que aprenderá a ter. Recusar significava continuar sozinho. Dona Celina observava de longe, sentindo o peso do momento. Ela sabia que aquela escolha não poderia ser apressada. Caramelo se afastou alguns metros, caminhou pela praça, cheirou as árvores, observou as pessoas. Cada passo parecia uma reflexão silenciosa. Os obstáculos surgiram de forma concreta. Um grupo de cachorros se aproximou, marcando o território. Caramelo precisou se impor, gastar energia, se afastar novamente. O cansaço bateu forte. Ele voltou para perto do banco, sentou-se e respirou fundo. A vida nas ruas não era fácil, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Augusto permaneceu imóvel. Não chamou, não forçou. Apenas esperou. O sol já começava a se pôr quando Caramelo se aproximou novamente. Olhou para a coleira, depois para Augusto. Encostou o focinho no joelho dele, em um gesto de confiança plena. Augusto, com cuidado, colocou a coleira no chão, aberta, sem tentar prendê-la. Caramelo se aproximou e passou a cabeça por dentro, quase sem perceber. O gesto foi silencioso, mas definitivo. Augusto segurou as lágrimas. Helena, que observava à distância, sentiu um alívio profundo. Não havia mais dúvidas. A escolha fora feita por Caramelo, no tempo dele, com consciência e coragem. A praça parecia diferente naquele fim de tarde. Mais clara, mais viva. A decisão não encerrava todos os desafios, mas mudava tudo. Caramelo não era mais apenas um visitante. Ele havia escolhido pertencer novamente, sem perder sua essência. E Augusto havia escolhido abrir o coração, aceitando que o reencontro não apagava o passado, mas dava a ele um novo sentido. Os dias que se seguiram à escolha de Caramelo trouxeram uma sensação de normalidade, mas também de encantamento. Cada manhã na praça começou a ter um ritmo diferente. Augusto já não se sentava apenas para observar. Agora caminhava pelo entorno, falando baixo, como se o cachorro entendesse. Cada palavra. Caramelo respondia com gestos sutis, o rabo se movendo devagar, o corpo relaxado, a cabeça inclinada em atenção. A conexão silenciosa entre eles se fortalecia, moldada pelo tempo e pela paciência. Helena começou a acompanhar algumas manhãs, discretamente. Observava o pai e o cachorro com um sorriso contido, sentindo que algo antigo estava finalmente sendo restaurado. Ela percebeu que o medo havia dado lugar à esperança, mas ainda existia cautela. A vida nas ruas deixara marcas em Caramelo que não desapareciam da noite para o dia. Havia traços de desconfiança, reflexos de medo, lembranças de abandono. Augusto respeitava isso. Cada gesto de afeto era acompanhado por paciência e silêncio, permitindo que Caramelo se aproximasse no seu próprio tempo. Miguel, ao preparar sua barraca de frutas,
Notava os pequenos detalhes que indicavam mudanças profundas. Caramelo agora caminhava ao lado do banco sem receio, mas ainda observava a movimentação da cidade. Os cheiros e sons que antes o faziam correr agora eram percebidos com atenção tranquila. O cachorro enfrentava obstáculos invisíveis, o barulho de motos, o corre-corre da feira, a aproximação de outros cães que desafiavam seu território. Cada situação exigia que ele equilibrasse confiança e cautela. Dona Celina passou a levar pequenas guloseimas para o cachorro, sempre respeitando seu espaço. Ela observava de perto, avaliando a evolução do vínculo. O cuidado da costureira era discreto, mas perceptível. Cada gesto reforçava a ideia de que Caramelo poderia confiar em novas pessoas, sem que sua essência de rua fosse perdida. A praça, que antes era apenas um espaço de espera, transformava-se em um ambiente de aprendizado e vínculo emocional. Um dia, enquanto Augusto lia em voz baixa no banco, Caramelo se levantou e caminhou até o pé de uma árvore florida. Cheirou o chão, farejou as folhas caídas e voltou para o banco com um olhar que parecia dizer: "Estou pronto." Augusto sorriu, sem palavras. O gesto do cachorro refletia a aceitação de um novo lar, ainda que de forma gradual. Cada movimento era carregado de significado, cada aproximação, uma vitória conquistada com esforço visível. Pequenas reviravoltas continuavam a acontecer. Um cachorro desconhecido aproximou-se para disputar espaço, forçando Caramelo a se posicionar. Ele não recuou, mas usou gestos sutis de autoridade, mostrando que não precisava recorrer à agressividade. Outra manhã, uma chuva repentina o fez correr para um abrigo improvisado. Augusto o acompanhou, cobrindo com casaco, reforçando o vínculo entre cuidado e confiança. Cada desafio deixava claro que a vida juntos exigiria paciência e respeito mútuo. As memórias começaram a se tornar mais vivas. O cheiro do banco, o toque da coleira, o som da voz de Augusto, tudo evocava lembranças de tempos antigos. Caramelo se lembrava do quintal, do portão azul e da segurança que sentia anos atrás. Augusto, por sua vez, revisitava fotografias antigas e sentia que cada detalhe perdido no tempo estava sendo reconstruído diante dele, de forma silenciosa, mas concreta. A primavera transformava a praça em um cenário de cores, aromas e sons que afetavam diretamente as decisões dos protagonistas. O cheiro de flores, o barulho de crianças brincando e o canto dos pássaros ajudavam Caramelo a se sentir seguro. Augusto, percebendo essa harmonia, aproveitava os pequenos detalhes para reforçar o vínculo, como levar água fresca, oferecer comida e permitir que o cachorro explorasse o espaço livremente. A relação entre eles evoluía de forma gradual, mas cada avanço exigia sacrifícios. Augusto precisava conter a ansiedade para não apressar o cachorro. Caramelo precisava controlar o instinto de independência que sempre o acompanhou. Cada vitória vinha com custo, mas também com recompensa emocional profunda. O verão finalmente chegará à cidade. O sol despontava cedo, iluminando a praça com uma luz dourada e aquecendo o ar com delicadeza. O cheiro das flores e da grama fresca misturava-se ao perfume dos cafés próximos, e o som das crianças correndo deixava o ambiente cheio de vida. Para Caramelo e Augusto, aquele cenário parecia especialmente mágico. A praça, que antes fora palco de espera e silêncio, agora se tornava testemunha de algo que transcendeu o tempo e a distância. Caramelo acordou cedo naquela manhã, como fazia todos os dias. Seu pelo brilhava sob o sol da manhã, e os passos firmes mostravam a confiança recém-conquistada. Ele caminhou pelas ruas conhecidas, farejando cada canto, cada aroma, como se estivesse revisitando memórias antigas. Quando chegou à praça, o banco estava vazio, mas ele não se preocupou. O coração pulsava com expectativa tranquila. O som da bengala de Augusto no chão avisava que o homem estava chegando. Augusto surgiu na esquina com um sorriso contido. Os anos de espera haviam deixado marcas profundas, mas a paciência, a esperança e a persistência haviam moldado um reencontro gradual, sólido e verdadeiro. Caramelo ergueu as orelhas ao reconhecer os passos. O cachorro correu alguns metros, parou, observou, e finalmente se lançou em direção ao banco. Augusto abaixou a mão e chamou pelo nome, sua voz firme e doce ao mesmo tempo. Caramelo chegou, tocou o focinho no joelho do homem e ficou ali, imóvel por alguns segundos, sentindo a segurança daquele toque. Helena chegou pouco depois, acompanhada de Dona Celina e Miguel. Cada um observava com os olhos marejados. A conexão que se formara entre Caramelo e Augusto era visível e palpável, algo que nenhuma palavra poderia descrever totalmente.
A proximidade, os gestos, a confiança e o carinho mútuo diziam mais do que qualquer conversa. O cachorro se deitou ao lado de Augusto, encostando a cabeça no banco, um gesto de entrega completa. Caramelo agora não tinha medo de se aproximar, nem de confiar. Cada obstáculo superado ao longo do tempo, o frio, a desconfiança, o barulho da cidade, os outros cães tinha sido vencido com coragem e paciência. Augusto, por sua vez, aprendia a entender o ritmo do cachorro, a respeitar seus limites e celebrar cada avanço. Não havia pressa, apenas cumplicidade. O dia avançou, e a praça se encheu de cores e sons vibrantes. As flores refletiam a luz do sol, enquanto o canto dos pássaros ecoava entre as árvores. Caramelo explorava o espaço, mas sempre retornava a Augusto, acompanhando cada gesto, cada palavra silenciosa. Helena, observando, percebeu que o pai havia recuperado algo que acreditava perdido, não apenas o cachorro, mas uma parte de si mesmo que o tempo não podia apagar. Miguel ofereceu frutas, Dona Celina trouxe biscoitos, e Augusto fez questão de chamar Caramelo para brincar. O cachorro correu atrás de uma bola improvisada, o rabo balançando com entusiasmo. O cenário parecia uma celebração de vida, amizade e resiliência. Cada detalhe reforçava a certeza de que aquela relação era especial, construída não apenas por reencontros, mas por pequenos gestos que se somaram ao longo de anos. Ao final do dia, o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Caramelo se deitou ao lado de Augusto, encostando a cabeça no colo dele. Augusto acariciava o cachorro com ternura, sentindo a respiração calma e regular. O silêncio era perfeito, confortável, cheio de significado. Nada precisava ser dito. O vínculo falava por si só. O reencontro estava completo. 9 anos de espera, de busca, de paciência e esperança culminaram naquele momento. O cachorro que vagara pelas ruas da cidade, enfrentando frio e medo, finalmente encontrou o lar que sempre existiu em seu coração. Augusto, que esperou com fé silenciosa, recuperou não apenas seu melhor amigo, mas também a alegria que há muito parecia adormecida. Naquela praça, sob o céu colorido do fim do dia, todos sentiram que o tempo, a distância e as dificuldades haviam sido vencidos pelo amor, pela paciência e pela conexão verdadeira. Caramelo e Augusto finalmente estavam juntos, livres de medos, inseguros apenas na medida de sua experiência, mas unidos de forma completa. A história que começou com espera e incerteza terminava com alegria, confiança e o calor de uma amizade que resistiu a todos os obstáculos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente chamada, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.